Se você assistiu o vídeo anterior sobre por que a Austrália está dispensando brasileiros e agora quer saber quando é o momento ideal então para conseguir um emprego na sua área, eu vou te revelar os 2 momentos do ano que as suas chances de conseguir um emprego profissional qualificado aqui se multiplicam, usando o mesmo time estratégico que profissionais espertos utilizam para conseguir melhores empregos com menos concorrência, incluindo um segredo que a indústria da imigração não quer que você saiba sobre o mercado financeiro. Afinal, pessoas bem-sucedidas aqui não são clientes eternos. Primeiro, deixa eu ser bem claro. Eu sei que você tem qualificação. A questão aqui não é a sua competência, mas tem uma indústria inteira por trás que está lucrando com você perdido, renovando visto atrás de visto, fazendo curso atrás de curso, porque assim você não consegue ser residente e residente não é cliente. E hoje eu vou te ensinar aqui como você vai utilizar o calendário da Austrália ao seu favor nessa jornada. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: pois eu prefiro ser faxineiro aqui, garçom, trabalhar com entrega de comida, descarregar container, ser peão de obra, porque pelo menos aqui eu ganho mais dinheiro com isso do que eu ganharia na minha área lá no Brasil. E assim, apesar de quando a pessoa está falando isso parecer que é uma escolha, na verdade muitas pessoas foram instruídas, influenciadas, direcionadas a fazer esse tipo de trabalho operacional, em vez de às vezes pegar o melhor dos 2 mundos, trabalhar no que fazia no Brasil, aqui na Austrália, ou em alguma coisa relacionada com isso aqui na Austrália, para poder ganhar mais dinheiro e ir abrir possibilidades de conseguir a residência, né? E por que que muitas pessoas não estão falando disso e estão direcionando os imigrantes para um outro caminho? Porque a indústria da educação e da imigração aqui na Austrália é gigantesca. Se você quiser olhar aí na questão econômica, uma boa porcentagem da economia aqui da Austrália rola em torno disso. E aí, se você for contra a maré, conseguir um emprego na sua área, conseguir algum visto de trabalho, um visto que te dê residência permanente, você vai virar residente, e residente não é cliente. Então, existe sim uma influência aí para as pessoas seguirem fazendo cursos e estarem fora da área. Mas, apesar de eu ter mostrado no último vídeo, né, a questão de por que para a imigração hoje em dia vale mais a pena você trabalhar e entrar na sua área o quanto antes para você conseguir ficar aqui na Austrália, temos também a questão do mercado. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo exatamente o melhor momento para você buscar um emprego para você, porque na Austrália existem sim alguns momentos de boom de contratação. Inclusive, muitos dos meus mentorados que eu oriento conseguem empregos nesses momentos e conseguem, né, um visto de trabalho, às vezes conseguem negociar ali para poder trabalhar meio período, dependendo da condição do visto, e aproveitam exatamente o timing ideal para garantir esses empregos. E quando são eles, tá? O primeiro momento já é algo que vocês estão acostumados com o Brasil, né? A gente já viu isso, é claro que na escala bem menor, porque no Brasil eu acredito que não tem assim tanta demanda de profissionais o tempo todo como é aqui na Austrália. Mas a gente sabe que no Brasil tudo começa depois do carnaval. Então, depois do carnaval tem mais contratações e tudo. E aqui na Austrália o equivalente a isso é depois do Australia Day. Então, dia 26 de janeiro tem um feriado, muita gente pega férias ali o janeiro inteiro. Muita entrega de projeto, de tudo, acontece antes de terminar o ano. Então, quando vira o ano, ainda está meio desacelerado. E quando o mercado começa a ganhar fôlego de novo para começar a entrar no ritmo, muitas empresas começam a liberar vagas. E aí tem muito mais contratação nesse período pós-Australia Day. Então, esse é um dos períodos que é normal isso aqui. Agora, o período que é boom mesmo, que é a virada de ano real aqui da Austrália, é agora no momento que a gente está nessa semana, que é a virada do ano fiscal. Então, aqui na Austrália, o ano fiscal termina no último dia de junho e começa no dia 1º de julho. E nessa virada de ano fiscal, muitas empresas começam a contratar. E o porquê que isso acontece, tá, gente? Aqui na Austrália, apesar de, né,
todas as experiências que eu tive até então, eu consegui ver que tem muito para crescer na questão de as empresas terem melhores sistemas, uma gestão melhor e tudo. As empresas aqui, elas são mais organizadas nessa questão financeira. Isso eu tô falando com a minha experiência, tá? As experiências tanto que eu tive, quanto experiências que eu troquei com mentorados que conseguiram emprego na área. Afinal, eu tive por diversos meses e tá voltando agora também uma comunidade chamada Carreira em Construção, que somente os meus mentorados que conseguiram trabalho participam para a gente poder trocar figurinhas ali e crescer junto dentro das indústrias. E aí, eu vejo muito isso que, por conta, provavelmente, do sistema tributário aqui, as empresas são muito mais organizadas na questão financeira. No Brasil, o sistema tributário é uma bagunça, tem 1 trilhão de tipos de empresas, 1 trilhão de cobranças de impostos e tudo. E aqui na Austrália é como se a gente existisse somente um sistema que lá do Brasil a gente chama de lucro real, né? Então as empresas elas pagam impostos apenas sobre o lucro. E por conta disso, em vez da empresa querer lucrar muito e pagar muito imposto, o que eles fazem é muitas vezes programar o crescimento da empresa mesmo para utilizar muito do que eles poderiam estar lucrando naquele ano para o crescimento da empresa. Então, elas são mais organizadas em relação a ter um orçamento específico para contratação, um orçamento específico para desenvolver novos projetos, um orçamento específico para vistos, aquelas empresas que dão sponsor. Então, isso é normal. E aí acaba que eles começam o ano com um orçamento. Durante esse ano, o RH, os gerentes dos setores e tudo vão utilizando aquele budget. E aí chega em um certo momento ali do ano que eles ficam todos na expectativa de abrir o novo budget para o próximo ano. Então, algumas semanas antes de virar o ano fiscal, é muito comum que as empresas façam reuniões internas, decidam o budget do próximo ano e começam já a distribuir, a ver como é que eles vão precisar ali de quais profissionais e tudo, para quando virar o ano eles poderem ter essas contratações. E aí agora, julho, é o momento que tem muito mais vaga, porque pensa que às vezes esse budget pode ter acabado há alguns meses, algumas empresas podem estar em apuros ali, precisando de alguns funcionários, mas precisam de esperar esse momento para o budget virar e eles terem o caixa, né, dinheiro em caixa para poder buscar aí os novos profissionais que vão ajudar nesses setores. E é por isso, gente, que se você entrar hoje no site de emprego aqui, se entrar no Seek, no Indeed, no LinkedIn, no Jora, você vai ver muito mais vagas de emprego do que em períodos diferentes do ano. É muito comum que a maioria das indústrias abram sim muito mais vagas nesse momento. Agora, qual que é a questão aqui que você tem que ficar muito atento, tá? Não é porque tem mais vagas que você pode pegar o seu currículo, sair aplicando para tudo que é empresa, de qualquer jeito, atirando para todos os lados e queimando o seu cartucho. É importante que você se prepare melhor e se venda melhor, até porque você vai estar concorrendo com todo tipo de pessoa. E eu sei que fica um pouquinho assim de receio, de mas então eu vou concorrer com outra pessoa que estudou aqui, talvez um australiano, que tem um inglês fluente, que pode trabalhar full time, que está dentro do mercado, que tem experiência com a indústria e tudo. E eu sei que dá também essa insegurança. Então eu tenho dois grupos. Aquelas pessoas que não aplicam porque tá morrendo de medo da concorrência e já acha que vai ser uma perda de tempo porque vai ser muito difícil. E aquele grupo que sai atirando para todos os lados e no final das contas acaba só se frustrando porque quase não faz entrevista, quase não recebe retorno, quase não recebe um e-mail, né, agradecendo ali pela aplicação. E isso é o que eu mais vejo chegar para mim. E é por isso que eu oriento brasileiros para fazer isso da forma certa. Se você tem vontade de ter uma orientação, eu vou deixar um link aqui para você marcar uma reunião comigo, entender um pouquinho mais do meu trabalho e como é que eu posso te ajudar a aplicar da forma certa. Mas se você está em alguma dessas duas categorias, eu vou te falar para não sair queimando seu cartucho aplicando de qualquer jeito. Assista esse vídeo aqui e aprenda a fazer o seu currículo para o mercado australiano e para conseguir se vender muito bem.